trabalhar hoje com muita força, que é a meta trabalho decente e crescimento econômico. Ela está sendo bem importante agora, devido à crise econômica que a gente está passando por conta da pandemia. E, claro, para a escola realizar o principal papel dela, de formar cidadãos que possam contribuir para uma sociedade melhor e criar essa conexão entre a escola e a sociedade ou a comunidade. E aí, para quem não conhece, as metas são 17 metas em que a ONU lançou, que é para tentar melhorar o mundo. Então, cada meta tem a sua particularidade. Então, não necessariamente o seu projeto integrador de turismo, ele precisa ser baseado na meta 8, ele pode ser em qualquer uma dessas. É tanto que, durante essa apresentação, irei falar de alguns projetos que atendem outras metas, mas o que é mais importante é que, quando você pensar em fazer esses projetos com seus alunos, é que eles saiam realmente do papel, eles realmente possam atender a sociedade ou a comunidade, e isso atribuir valor, tanto profissional, acadêmico, educacional e principalmente social, para todos os envolvidos. Para quem ainda acha que a meta de ODS é algo pouco falado ou pouco construído, eu vou dizer algumas coisas que acontecem ligadas à meta da ODS que mostram a sua relevância. Existem diversos comerciais, existem diversas ações que mostram o impacto da meta da ODS, inclusive onde essas metas são mais trabalhadas ou são mais necessidades. Existe um mapa para isso. Existem eventos e global que todos querem resolver problemas, que pode ser o bairro, que pode ser estendido para outra cidade, para outro país, que dores comuns, pessoas que necessitam. Então, o Sebrae, agentes governos, entre outros, eu já passei alguns, inclusive já fui convidar a meta da ODS. Para mim, isso é muito bom. Aqui em Nova York, apresentar a meta da ODS. Então, a sociedade parizinhos que vocês guia para começar como a primeira que eu sempre trabalho junto com meus alunos é construir um conhecimento interdisciplinar. Melhor você vai construir a resposta, a resolução do problema. Quando a gente para de pensar, óbvio, a linha que existe no meio vai dar uma ação e com grande impacto para a sociedade. Mas a prática que ele tem o primeiro caminho para dar o start nesse projeto. Saindo desse eixo, a gente vai para o segundo eixo. Termoárea. Por que isso é importante? Porque quando você consegue segmentar algo, você cria um escopo curto ou pequeno. Escopo curto ou pequeno fica muito mais fácil de ser. Se você cria um escopo amplo, a tendência dos estudantes a se desmotivarem porque é muita coisa para fazer, porque não consegue coletar um resultado imediatamente, é mais fácil. A partir do momento que a gente só vai resolver uma meta, dentro dessa meta tem uma submeta, que é isso que a gente consegue resolver, a gente consegue coletar os primeiros resultados, entender como o produto está funcionando, entender os feedbacks, e isso se torna mais fácil. Então eu recomendo escolher uma meta como a principal, que não quer dizer que não vá atender outras, mas que você foque nessa meta. Passando disso, a gente sabe que andorinha só não faz verão. É extremamente importante você trabalhar com parcerias, criar parcerias. A parceria ela vai unir forças, ela vai contribuir com aquilo que você sente dificuldade, com aquela necessidade que você tem de alguma coisa e fazer com que o projeto cresça, fazer com que o projeto ande. Então você pode ter uma parceria econômica, você pode ter uma parceria de entrada no mercado, você pode ter uma parceria de aquisição de cliente, você pode ter N parcerias que vão facilitar o desenvolvimento do seu projeto.
E, claro, o principal, o projeto não é para estar na gaveta, a ideia não é para estar na gaveta, é para ser executada. Montou esse cenário, definiu o seu tema, definiu as parcerias, organizou tudo direitinho, vamos executar. O executar é o principal, é botar para fora aquilo que você estava querendo fazer ou que você teve ideia de fazer. Passando disso, vamos entender como é a execução do projeto. Eu dividi a execução do projeto em 4 fases, porque não é simplesmente vamos fazer e vamos fazer. Vamos fazer como? A primeira fase você já entendeu, a definição do tema. Dentro desse tema da SODS, quem é que eu preciso para trabalhar comigo? Ou seja, a equipe. A equipe é muito importante. Por quê? Porque é onde elas se apoiam para não desistir, é onde eles apresentam o mesmo interesse. Empreender no Brasil não é fácil, então você fica apaixonado, muito envolvido naquela causa, para que você não desista. Então a equipe é essencial para isso. Inclusive, se você tiver uma visão de competição, uma visão de crescimento, você tem que ter uma pessoa na equipe que fale um inglês ou um espanhol, você tem que ter na equipe uma pessoa que tenha um conhecimento, uma disponibilidade de horário daquilo que você não pode fazer para naquele horário ou naquela situação fazer. Então a equipe ela tem que ser muito bem escolhida. Fase 2, criar o cenário interdisciplinar da execução do projeto. Quem faz o quê, como faz, sabe o que não sabe, o que precisa correr atrás de conhecimento. Fase 3, estabelecer a parceria. A gente já está executando o processo, então, tal parceiro entra em que momento do projeto, o que é que a gente precisa dele, o que é que a gente dá de contrapartida, porque não adianta você ter um parceiro bom e em fase nenhuma da vida do seu projeto você vai usar. Por quê? Porque de repente o seu projeto não tem escala ou não tem postura ou posicionamento para absorver aquele parceiro. Então o parceiro ele tem que ser interligado ao projeto no tempo certo. A parceria ela vai ter um tempo de início, um tempo de fim e um esforço. Então esse esforço ele tem que ser bom para ambas as partes, porque a parceria é uma troca. Então é muito importante entender isso. Dentro dessa fase, validar se tudo que você fez deu certo, era o que você queria, era o que o cliente queria, testar as hipóteses que existem dentro desse projeto, se chegou realmente naquela funcionalidade, se o cliente entendeu o que funcionava, se o estudante está satisfeito com o impacto na comunidade, se aproximou, enfim, todas as hipóteses que você queira. Quarta fase é o lance Value Product, ou uma versão simplificada do produto utilizado pelo seu cliente. Ele vai entender o design, se ele entendeu como funciona o software, ele vai entender o produto, se o produto está atendendo a necessidade dele, ele vai entender a usabilidade, se aquilo ali é interessante. O ideal é que você monitore isso. Você pode usar qualquer estratégia. Eu recomendo, se chama estratégia onde você vendo os passo a passo do seu cliente, sem ter usando o seu produto ou seu serviço. E aí você consegue fazer algumas anotações e ajudar ele a ter uma melhor interação com o seu produto. E assim você tem uma entrada no mercado mais assertiva do que você ficar testando sem ter um ponto de medição. Alguns exemplos de projetos integradores ou empreendedores que eu desenvolvi com os meus alunos. O primeiro projeto é o da Terra, o segundo projeto é o Fubu, o terceiro projeto é o CAT. Atualmente o Fubu é o que está tendo o melhor desenvolvimento. Vamos explicar um pouquinho cada um para vocês entenderem. O da Terra ele surgiu como uma proposta de resolver o impacto ambiental da quantidade de máscaras que são descartadas no meio ambiente de forma errada. Para vocês terem uma ideia, por minuto são descartados 3 milhões de máscaras. Eu não sei se esse dado foi no auge da pandemia ou se ele ainda é um dado atual. Então esse descarte já está tendo um impacto ambiental muito agressivo. Além disso, a gente queria resolver o problema de N pessoas que tiveram seus empregos ou suas oportunidades financeiras reduzidas por causa do impacto da pandemia. E aí a ideia surgiu em criar uma máscara onde ela fosse biodegradável e orgânica, de forma que fossem costuradas por costureiras que perderam seu emprego ou tiveram a sua redução, como que faz roupas de carnaval, roupas de São João e etc. E essa mesma máscara, por ser biodegradável, ela pudesse ter uma semente em sua composição, que na hora que ela fosse descartada em terrenos baldios cadastrados, pudesse gerar uma horta comunitária. A partir do momento que gerar a comunitária, entrava uma parceria aí
para ajudar essas famílias a compreender o beneficiamento dessa horta e todo aquele produto excedente, toda aquela fruta ou verdura excedente, ela pudesse comercializar em saladas, em lanches e etc. Uma das empresas que a gente pensou na época, e a firma era o Saladorama, que já faz esse trabalho. Então ela poderia fazer essa proporção. Com esse projeto da Terra, a gente poderia ter as metas da ODS, mas a meta principal que a gente queria resolver era do impacto ambiental. A erradicação da pobreza, a redução da fome, entre outras, são metas secundárias que estariam ligadas diretamente ao projeto. Passando disso, vamos entender como aconteceu essa construção desse conhecimento. Né? Para realizar o projeto da Terra, teve que ter os conhecimentos da base comum da propedêutica, né? Geografia, entender a questão de solo, composição de solo, qual tipo de semente vai ser germinada ali, como é que vai ser a estrutura da máscara, de acordo com a umidade, de acordo com a respiração da pessoa, a química, que é o processo de germinação da planta, a história, porque não adianta a gente dizer que vamos botar ali feijão, arroz, não é algo cultural daquela região de usar como alimento, de venda e etc. Então, tudo isso foram assuntos investigados e pesquisados para entender como o produto ia ser estruturado. Profissionalizante. A questão do empreendedorismo, a comercialização, o percentual que teria que ser dado às costureiras, a forma que iria gerar a sustentabilidade da comunidade, cultura do mundo digital, design, como é que funcionaria os canais de comunicação, a visibilidade, a estrutura da parceria, contratos e quais os benefícios que tudo isso gera. Experiência de mercado, os alunos aprendem a ter acesso a cliente, feedback de mercado, participação de eventos. Isso contribui não só para a comunidade, como para a escola, mas principalmente para a formação deles. E as parcerias que eles estabelecem hoje, além de fortalecer o projeto, são parcerias que ficam para a vida deles, para projetos futuros ou caminhos que abrem para outras parcerias. Então, o da Terra ele proporcionou esse crescimento, ele proporcionou esse aprendizado em um único projeto. Continuando. Dentro dessas atividades dos projetos, eu busco também parceiros que possam dar conteúdos complementares, que seja importante para os alunos utilizarem esse conteúdo e aplicarem na prática. Então, são convidados palestrantes amigos que possam dar aquele assuntozinho, aquela palestrazinha, aquela revisãozinha de algo que realmente possa impactar no projeto e ter uma percepção diferente. Então, eu convidei Lara, eu convidei Gabriela, entre tantos que participaram desse evento. Passando disso, vamos para o FUBU. O FUBU, por coincidência, ele teve uma atenção agora maior, graças à Unicef, que levantou um dado importante, que são 4,8 milhões de jovens sem acesso à internet, o que impossibilita o acesso ao aprendizado remoto. E aí, na época da pandemia, se veio a falar muito dessa questão da pandemia educacional, o problema e os conflitos que existem. O FUBU ele cresceu para tentar diminuir isso. Hoje ele atua com 20 estudantes, onde por meio de uma parceria com a Lover Crypto, ele recebe um recurso em Bitcoin, e esse recurso em Bitcoin ele é convertido para real, e ele consegue dar uma bolsa de R$ 82 por mês durante um ano, para cada um desses 20 estudantes pagar os seus dados móveis e poderem ter acesso à internet. Então o projeto ele funciona basicamente por parcerias e doações. E os alunos eles estão muito felizes com isso, porque eles estão resolvendo uma dor de colegas de sala das salas deles, que cresceu para outras instituições e cresceu para outras cidades. Então é uma experiência de conectar, é uma experiência de tentar levantar as informações das dores, é uma experiência única. O próximo passo hoje que o projeto quer é formar parcerias com instituições como Descomplica, com professores, com a Microsoft, que possam oferecer, por exemplo, bolsas de estudo para esses alunos, recuperarem o tempo perdido ou prejuízo que tiveram na época da pandemia educacional mais grave, de forma que a gente consiga reduzir a desigualdade. Então, eles tentam fazer essa comunicação, eles tentam criar os documentos, eles tentam fazer toda a interação que seja necessário para o projeto crescer. E isso é um aprendizado diferencial para ele. Claro, além de tudo que eu falei do da Terra, eles têm todas essas oportunidades, que acontece igual para cada projeto. E esse é o CAT. O CAT ele é um projeto que acontece na universidade, diferente das escolas que eu citei, onde ele veio durante a pandemia para reduzir a falta de oportunidade de negócio. Ele funciona de uma forma simples. Um aluno meu teve a ideia e veio compartilhar comigo, e eu sou o mentor dessa ideia. Basicamente, ele quer conectar as pessoas
que tem uma habilidade, não necessariamente tem um diploma ou um certificado, mas tem uma habilidade, e que por meio dessa habilidade possa se conectar a uma oportunidade de negócio. Opa, eu sou um cara muito bom em aplicar cerâmica. Eu sou um cara muito bom em tocar violão, instrumentos, então poderia dar aula disso. Ou eu sou uma pessoa muito boa de vendas. Então, quer que ele funcione em 4 áreas, e a ideia principal dele é atuar em comunidades. Por que em comunidades? Porque foi o estudo de mercado que ele viu, que é um mercado que favorece essa oportunidade. São 6.329 comunidades no Brasil, onde parece que são 175 milhões em massa de renda. Ou seja, é o dinheiro que gira dentro dessas comunidades. E aí o CAT ele funciona nesse mecanismo que eu disse, onde inicialmente são 4 áreas, que é comércio, aulas, oficinas e construção civil, onde você vai receber uma pontuação, que são 50 pontos, para ser distribuído nessas áreas. A partir do momento em que você define qual é a sua área com maior valor, ou seja, com mais aprendizado que você tem, ele vai lhe conectando com as oportunidades e dando um match, para que você possa estabelecer ali uma relação comercial com o seu cliente. E aí ele funciona por geolocalização, ele funciona por ativação de perfil, e é bem interessante e bem simples. Passando disso, os resultados que a gente tem com os projetos integradores, com todo o material construído. Diversas matérias que são publicadas em jornais, mídias da TV, pessoas e eventos importantes como a Febrace, competições, o ex-governador da gente, que recebeu os alunos para poder entender como tudo funcionava isso, Eduardo Campos. Então isso para a gente é um retorno muito bom enquanto educador, enquanto estudante e, claro, enquanto comunidade, os resultados que ele tem. Funciona muito bem também para modelos de faculdades, para modelos de mestrado, onde eu também leciono. Então já fui para vários eventos com meus alunos, Campus Party em Curitiba, Inovativa em São Paulo, evento também de mestrado, Campus Party, inclusive os alunos ganharam a categoria Cidades Inteligentes, aí foi uma campus em Recife, e é um projeto que eu continuo até hoje em diversas universidades e instituições aplicando para mudar um pouco a situação do aprendizado dos alunos com a nova experiência e principalmente criar oportunidades. Certo, Heraldo? E por onde a gente começa? Eu gosto de utilizar esse painel de visão do fundador. Isso eu consegui através de um curso que é fantástico, que eu fiz no Rio de Janeiro, que eu também recomendo para todo mundo que queira fazer curso de empreendedorismo. Daqui para o final eu lembro o nome do curso e digo, Perestroika, lembrei, graças a Deus, Perestroika. E aí ele manda esse material para você ter o seu primeiro norte de por onde começar. Esse material aqui não tem uma ordem por onde começar. Você pode começar respondendo as perguntas. Porque agora é o momento de você criar esse projeto. Quem pode me ajudar? Qual é a sua ideia? Quem se importa e por quê? Qual é a necessidade básica que a sua ideia tem? Como nós podemos ajudar? Qual é a sua inspiração? O aluno pode resolver isso aí pela ordem que ele quiser. E isso aí é aquela base de informações, basicamente, que vai nortear isso aqui, ó. Esses 4 pilares. Só que naquele papelzinho, tá bem mais fácil dele entender, dele se comunicar e dele poder escrever algo para a partir disso surgir o projeto. Então, o que eu posso dizer é, ao terminar esse evento, quem quiser entrar em contato comigo, eu posso fornecer esse material e colaborar nos primeiros passos dos seus projetos e das suas ideias, que tenham um verdadeiro impacto na comunidade e na sociedade. E aí, esses são os meus contatos. Eu acabei, acredito que no tempo certo, e fico disponível para perguntas. Desde já eu agradeço a todos vocês e estou disponível para perguntas. Deixa eu deixar na apresentação, porque quem quiser pegar informações a minha, tá aí. Alguém quer tirar alguma dúvida? Ok, entendi. Pronto. Todo jeito tem meu contato ali. Quem depois quiser entrar em contato comigo, mas é fácil de me achar. No Instagram é Professor Heraldo Guerra. No LinkedIn, Heraldo Guerra. Então, fica à disposição para contribuir no que for possível.
Eu acredito muito na educação como um agente transformador, e eu acho que a educação ela tem que ser compartilhada e principalmente ela tem que ser algo generoso. Então você poder compartilhar a sua generosidade intelectual vai ajudar bastante as pessoas. Oi, Aline. Beleza, Aline, se você quiser entrar em contato comigo, eu lhe mando esse material depois. Posso dar